Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma semana para mais um episódio desse nosso programa, que até hoje não tem nome, mas quando você vê, já vai estar o nome aí, a gente já vai ter criado uma arte visual. E antes de começar, se você está julgando a gente que a gente está com a mesma roupa, considere que a gente pode ter lavado e vindo com a mesma roupa. Ou não. Ou não, ou gravado tudo de uma vez, mas isso é uma das questões que vão permear esse livro de Jonas. Eles estão com a mesma roupa ou lavaram? Mas agora com um Jonas um pouco mais vulnerável. Vomitado. Sujo. Importante. Na areia ainda, né? Então virou a milanesa. Fica com essa dúvida, mas antes de começar, de novo, leia, pause o vídeo, leia você o capítulo 3 de Jonas, tire suas anotações, faça suas perguntas, porque isso que é a essência, isso que é o principal motivo da gente estar aqui reunido para fazer esse debate. Depois o Eterno falou a Jonas pela segunda vez: Ande, vai correndo para a grande cidade de Nínive e anuncie o meu julgamento contra ela, pois não posso mais ignorar sua maldade. Dessa vez, Jonas partiu imediatamente para Nínive, obedecendo ao pé da letra a ordem do Eterno. Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade e, caminhando por um dia, pregou: Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. O povo de Nínive ouviu e acreditou no Eterno. Anunciaram um jejum para toda a cidade, e todos, ricos e pobres, famosos e desconhecidos, vestiram-se com panos de saco para mostrar arrependimento. Quando a mensagem chegou ao rei de Nínive, ele desceu do trono, jogou ao chão o manto real, vestiu-se com panos de saco e sentou-se sobre a cinza. Então baixou um decreto, assinado por ele e por seus ministros, e mandou espalhar por toda a cidade: ninguém deve pôr nada na boca, nem uma gota de água, nem um pedaço de alimento, nem homens, nem animais, nem mesmo seus rebanhos. Todos devem se vestir com panos de saco. Orem com fervor, pedindo ajuda ao Eterno. Todos devem se arrepender e se afastar da maldade, de todos os atos violentos que mancham suas mãos. Quem sabe assim, o Eterno mude de ideia e deixe de lado seu furor contra nós e nos permita viver. O Eterno viu que eles tinham se arrependido de sua maneira pecaminosa de viver. Então, ele voltou atrás e decidiu não castigar, como tinha dito que faria a eles. Diz aí pra gente, Eric, o que vai estar por vir aqui nesse capítulo 3? O capítulo 3, ele parece um pouquinho até com a Era do Gelo, né? Que nem o Bruno falou. Ok, roubando, mas Roubando a piada dele. Porque começa um vai todo mundo morrer. E depois terminam com vamos viver, né? Enfim. Mas a gente tem... Não, a reflexão na voz foi a melhor, assim. Você já tem um trabalho ali. Eu podia ter feito um trabalho menor de dublagem, Não, fica tá, pra próxima. tá. A gente tem a Ele foi história convincente. de Jonas sendo vomitado na praia e indo pra Nínive, pregando na cidade, a cidade tendo uma reação que eu acredito que seja bem inesperada, porque eles se arrependem. Deus olha para o arrependimento deles e salva a cidade e não acontece nada. Então, basicamente, essa é a história do capítulo 3. Show. Então, eu vou começar falando, porque uma das coisas que para mim foram mais gritantes no capítulo 3 é a quantidade de páginas, de versos que o texto deixa, ou até a quantidade de coisas que Jonas falou no discurso dele para Nínive, né? Porque a gente fica todo naquela expectativa, não, Jonas tem uma mensagem para Nínive, a grande Nínive, tempestade e tal. E então, pelo menos eu tava com uma expectativa de que quando Jonas chegasse na cidade, vou parar a cidade, vou dar um discurso, vou explicar o porquê que Deus está querendo matar e tudo. E a única mensagem que o texto deixa pra gente é que ele fala que daqui a 40 dias vai ser destruído. Então, é mais uma vez um capítulo em que Jonas é muito quieto. Ele está pouco envolvido, digamos, com essa história de Deus, né? Porque no capítulo 2 é ele orando a Deus, mas no 1, que ele está tendo uma interação com Deus, ele é muito quieto também, fala super pouco. E no capítulo 3 também, mais uma vez, ele é um dos que fala menos, sendo que tem uma frase aqui dele só, né? Então não é ele o personagem principal, digamos, do capítulo 3. Deixando claro que no capítulo 1 ele não fala com Deus, ele fala sobre Deus. Isso. O que é uma coisa interessante, que a gente já discutiu, né, que é essa questão da relação nominal com Deus, a minha relação declarada. No aspecto que eu vejo da relação de Jonas, é já interessante o primeiro momento ali da cidade, né? Quer dizer, a gente não tem nenhuma noção de onde Jonas foi vomitado.
mas de repente ele já aparece na cidade de Nínive para fazer a pregação. E agora, como você colocou, a gente fica na expectativa de como vai ser essa pregação. Tipo, de fato... E é interessante isso, né? Porque independente de onde ele tenha sido vomitado, dos lugares possíveis, ele provavelmente teve que andar umas boas dezenas de quilômetros para chegar em Nínive, né? Sim. E a gente tem esse gap na história, né? Assim, Jonas, ele é vomitado, Deus fala com ele de novo, e eu acho bem interessante essa segunda vez que Deus fala com ele, porque ecoa diretamente a primeira vez que Deus fala com ele, que dá a entender quase como se fosse uma segunda chance dele fazer a coisa certa pela primeira vez, sabe? E aí, do nada, enfim, Jonas fica aí remoendo essa experiência durante sei lá quantos dias, né, nessa caminhada até chegar em Nínive, e aí ele aparece lá pregando uma mensagem, no mínimo, curiosa, né? E é legal que o texto faz questão de falar que demoravam 3 dias para percorrer Nínive inteira. E a única mensagem do discurso que ele passa é uma frase. Então, quando eu li, eu imaginei Jonas gritando... Vamos todos morrer! Gente, arrepende, arrepende. Aquela mensagem mais rápida, assim, né? Porque é muito tempo, eu vou ter que falar rápido, eu não quero ficar aqui muito. Então, pareceu que, no sentido mais... O Jonas estava com uma preguiça, assim, de fazer a coisa direito. Então, mesmo indo para Nínive, parecia que ele não estava engajado ainda em falar. Mas, né? mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante, né? Porque Deus, quando fala para Jonas, vai, ele fala assim, eu vou te dar a mensagem que você vai falar. E aí é interessante, tipo, ser uma mensagem tão vaga e de duplo sentido, né? Porque a palavra que Jonas usa, tipo, para até 40 dias e Nínive será subvertida, né? Eu acho que na NVI a tradução é destruída, mas eu tá acho que destruída subversão tem um sentido mais próximo, né? Porque pode ter tanto sentido de vai ser subvertida pela destruição, quanto vai ser subvertida pelo arrependimento. Porque, tipo, talvez o sentido mais legal dessa palavra seja mudança, né? Porque ela aparece várias outras vezes no texto bíblico com o sentido de eu vou mudar o seu coração, ou essa pessoa será mudada. Então, assim, o que a gente sabe Nínive vai sofrer uma mudança De status. de status. Em 40 dias alguma coisa vai acontecer e talvez não seja o que Jonas espera, né? Sim, você tem Jeremias 31, verso 13, em que essa palavra é usada no sentido de conversão. Então, tipo, Nínive pode sofrer uma conversão de coração ou pode sofrer uma conversão de status físico, né? E a destruição, como no caso de Sodoma e Gomorra. E eu fico pensando nesse aspecto da subversão, como essa mensagem sendo pregada numa cidade que ele teve que percorrer por 3 dias. Tem comentários que falam que não existia nenhuma cidade do Antigo Oriente Médio que precisasse ser percorrida por 3 dias. Não existia cidade desses tamanhos. Então, talvez seja até um recurso do texto para explicitar esse contraste entre, como você disse, né? Esse contraste entre aquilo que ele tem que dizer, que é iminente, é rápido e tal, e essa necessidade de ter que falar para todo mundo ouvir e tudo mais. E, ao mesmo tempo, é uma pregação super vaga, né? Assim, tipo... E aí, já sem mais suspense, para uma pregação vaga, outra coisa que me assustou foi a reação do povo de Nínive. Exato. Então, você não vê um discurso tão emocionante, assim, digamos, do que a gente imagina, mas a reação do povo é totalmente extrema, assim, é o rei se arrependendo, é o povo já, assim... A vaquinha de pano de saco. Animal se vestindo. Fala, gente, tipo, o que será? E aí, a gente, talvez chegue até, pelo menos eu fiz essa pergunta, se realmente o discurso foi esse ou foi só um recurso do texto de passar que Jonas não estava tão animado em fazer, porque a reação do povo é realmente surreal, assim, né? Eles têm uma subversão, digamos, muito grande, assim, foi tipo de 8 a 80, né? E é legal o movimento que tem, né, na cidade, assim, meio de da base para o topo e do topo para a base, sabe? Tipo, você tem esse jogo, porque primeiro é o povo que tem essa comoção, né? Então eles mesmos já proclamam jejum e faz chegar até o rei. E já faz chegar até o rei, exato. E aí o rei, quando ouve isso, tipo assim, já reage e fala, não, nem animal, nem não sei o quê. E aí o Bruno falou, né, a vaquinha de pano de saco, você imagina isso, tipo, o seu cachorrinho usando um saco de batata, assim, que era tipo isso, né? Sim. Como um sinal de vergonha, de humilhação. E isso, tipo, é sensacional, né? E eu gosto muito do verso 9, eu acho muito interessante o verso 9 na fala do rei, porque ele fala assim, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e nós não sejamos destruídos. Para mim tem 2 aspectos muito interessantes aqui. O primeiro é que quando o rei diz isso, ele está se sujeitando à soberania de Deus, porque ele não tem mais o poder de decidir o que vai acontecer ou não. E para um rei dizer isso,
Quer dizer que ele realmente estava, tipo assim, considerando que o Deus que Jonas estava pregando era um Deus soberano, que poderia responder sim ou não, entendeu? Tipo, ele não estabelece uma reação de causa e efeito. E ecoa as próprias palavras de Davi, né? Quando o filho dele estava doente, ele fez a mesma coisa, de se deitar no chão e não comer, e falar, talvez Deus ouça e poupe meu filho. Interessante. Então, é bem interessante esse paralelo. E é engraçado porque a cidade inteira age da forma esperada, né? Como a gente falou das expectativas no primeiro capítulo, a partir da possibilidade da misericórdia de Deus. E Jonas age da forma errada, sabendo que Deus é misericordioso, a partir da certeza, sabe? Então, olha só que engraçado, tipo, você tem as possibilidades e as dúvidas de um lado, gerando tipo comportamentos corretos, e a certeza de Jonas gerando algo uma completamente completa indiferença. E isso é muito pesado, assim, né? Porque o rei muda o comportamento e a cidade muda o comportamento incerto do que iria acontecer dos 40 dias. Então, independente se a gente for encontrar o juízo daqui 40 dias ou se não tiver juízo, a gente entende que a gente está errado e a gente vai mudar a nossa ação. Então, é uma postura assim que realmente, às vezes, a gente que é tão imediatista, vou mudar para logo ter alguma coisa agora, fica até um pouco confuso, né? Tipo, mudar um comportamento de uma cultural, de uma sociedade inteira, sem certeza nenhuma do que estava por vir, simplesmente na mensagem que tocou no coração dele. E é interessante isso, né? Eu posso até estar indo longe demais, e o Bruno pode me dar um chute aqui pelo outro lado. Assim. Vou preparar aqui. Prepara aí, só para saber, né? Mas eu fico pensando, o que pode ter causado essa reação rápida, sabe? Do povo de Nínive, de simplesmente ter ouvido uma mensagem um dia e, ok, tá todo mundo se vestindo de povo em pano de saco, e pensando, né, na linha da história como um todo, na ideia de que Deus ele se revela, Deus ele fala ao coração do outro que não está na mesma situação, na mesma circunstância cultural e religiosa que mim. Tudo me leva a pensar que o povo de Nínive já estava sendo sensibilizado para o próprio mal que havia no coração deles e nas práticas deles antes de Jonas chegar. E aquilo, tipo assim, a ação de Jonas, ela só é o ápice, sabe? Tipo, culmina assim, eu quero dizer que o agir de Deus na sensibilização da violência daquele povo culmina em Jonas chegar e falar alguma coisa que eles todos já estavam tendo consciência, sabe? Eu acho que esse paralelo, eu não consigo não ver paralelo com o que a gente vê no mundo hoje, por exemplo. Você pega materiais da cultura pop, seja filme, clipe de música, o que quer que seja, as pessoas têm uma sensação de coisas erradas que estão sendo feitas em ambientes religiosos e não religiosos. E quando um clipe de qualquer expressão da cultura popular expressa algo que os cristãos deveriam estar percebendo, é uma evidência de que não é necessariamente se convencer do errado que é a nossa função, sabe? Quer dizer, a nossa função é dizer para o mundo onde eles estão errando? Talvez não, porque o mundo já está muito consciente daquilo que está sendo acontecendo, daquilo que está se passando de errado, né? Então, é muito mais sobre a leitura que eu ofereço e que tipo de mensagem de perdão e de reconciliação a minha mensagem tem, né? Sim. E é interessante isso, né? Porque eu entendo que, sei lá, de uma forma generalizada, cada vez mais a religião cristã como um todo tem sido buscada pelas pessoas como uma forma de se encontrar sensibilidade em relação à injustiça. E isso, na verdade, é só, assim, é tão irônico quanto a história de Jonas, né? Porque, na verdade, se a gente fosse pegar tudo isso que está acontecendo e pensar no que isso deveria significar para nós, o nível de sensibilidade que a gente deveria ter pelo sofrimento do outro, pela injustiça do outro, pela possibilidade da morte do outro, e às vezes está causando exatamente o contrário, né? A nossa cegueira, por N que seja motivos, eu acho que a gente tem circunstâncias sociais e políticas demonstrando isso a rodo, né? Os próprios movimentos recentes a respeito tipo do assassinato do George Floyd e do menino que morreu baleado dentro de casa, enfim, eu acho que essas questões elas naturalmente e quase que essencialmente precisam passar pela nossa leitura, sabe? Porque se a gente não é sensibilizado por essas questões de justiça, por essas questões de pessoas que sofrem por causa da opressão de outras pessoas más, do que vale, sabe? Tudo que a gente diz que acredita, da mesma forma que Jonas fala, sabe, com a plenos pulmões, eu sou hebreu e acredito no Deus dos céus e da terra, mas, na verdade, quando chega a hora de se sensibilizar pela opressão daqueles que sofrem,
a única resposta é a indiferença, sabe? Tipo, é inútil isso. Sim. E no livro que você já citou, no The Prophets, do Heschel, ele deixa um bloco inteiro para falar que essa é uma das características do profeta em relação à sensibilidade ao mal, né? E aí, enquanto para o profeta, às vezes, um erro pontual, ele sofre, é uma coisa muito pior, tá realmente desfigurando a imagem de Deus. É uma coisa cósmica, né? E às vezes você fala, não, mas calma, só aconteceu isso. Justamente porque a gente perde essa sensibilidade cada dia mais, sabe? Então, desde quando se tornou normal uma criança morrer baleada, sabe? Mas, e eu não estou dizendo que, enfim, não me interpretem mal, mas eu estou tentando dizer que a gente, é uma das aplicações práticas que a gente pode fazer, quando a gente começa a achar que o que está acontecendo é normal, sendo que só está piorando, e a gente está vendo isso em todos esses exemplos que a gente citou, a gente também está começando a perder a sensibilidade, assim como Jonas, né? Então, numa transformação de cidade, se a gente for pegar, por exemplo, Noé, cara, que ficou construindo a arca e pregando um tempão, agora Jonas, em 3 dias, consegue uma reação dessa de uma cidade inteira, era para o profeta estar pulando. Sabe, realmente a sensibilidade do mal que ele via antes não está começando a existir mais. Era para ele se regozijar bastante, mas o texto nem sequer traz um pouco desse movimento. A gente Jonas, fica num né? silêncio, a gente não sabe ainda muito da resposta de Jonas a isso, nesse capítulo pelo menos, mas a gente tem a expressão da mesma postura que a gente tem hoje, que é a gente está numa sociedade completamente blasé, ou seja, uma sociedade que naturaliza o absurdo do mal, e quando pessoas religiosas ou nós, né, deveríamos estar dando uma mensagem de uma certa correção desse mal. E daí entra em conceitos como o conceito de justiça, que vai muito além do que simplesmente reconhecer e equiparar, mas realmente consertar a desigualdade, ou seja, né, puxar o lance para uma realidade mais justa, de fato, né, e fazer correções históricas, políticas, o que quer que seja, para mudar a situação. Daí a gente fica na mesma postura de Jonas, muitas vezes, né? Que vou fazer a minha parte, vou pregar, e o que Deus tem a dizer sobre... para abafar essa voz. O que Deus tem a dizer sobre qualquer coisa que as pessoas estejam fazendo, é o problema delas com Deus e tal. Então, sim. Acho que é legal aquele comentário que você fez do paralelo entre Jonas e o rei também. Acho que é super pertinente também. Sim, isso é uma coisa que vai ficar mais claro lá pelo capítulo 4, que a gente pode ver no próximo episódio. Mas aqui tem uma postura muito interessante da figura do rei e a figura de Jonas. Então, quando a gente chega aqui no verso 6, chega a notícia até o rei de Nínive, e ele se levanta do trono, ele tira de si as vestes reais, e daí ele se assenta sobre a cinza. Então tem um movimento muito interessante aqui do rei, né? Que é muito, muito além de simplesmente estabelecer um decreto. Ele, gestualmente, né, na sua atitude, ele vai sentar sobre as cinzas. E lá pelo capítulo 4 vai acontecer uma cena interessante que a gente pode comparar depois. Mas o fato é de que o representante máximo dessa sociedade violenta, ele volta atrás e ele se coloca numa posição de extrema humilhação, né? Enfim, o que a gente pode associar com muitas coisas e tal. E de novo, né? A gente tem o rei reconhecendo isso, proclamando para o povo deixar os maus caminhos e a violência, coisa que não estava no discurso de Jonas, né? Que essa tensão é muito interessante, assim, porque é como se eles já tivessem esse reconhecimento. Agora, o que eu acho muito interessante é o que Deus vê, né? Tipo, porque no verso 10, apesar de toda essa comoção, né, o que Deus enxerga é a representação de tudo aquilo, o que aquilo significa, a forma como eles deixaram aqueles maus caminhos para trás, né, aqueles caminhos de violência, de sanguinolência, seja lá o que seja, o que esteja contemplado por essa expressão de iniquidade. E é interessante isso, porque, para mim, né, um paralelo bacana é a forma como talvez as formas aqui não sejam tão importantes. Sim. Sabe? Eles se expressaram culturalmente a vergonha, o arrependimento dessa forma, mas o que Deus enxerga é a forma como eles mudaram de coração. Porque uma coisa, isso é possível que eu faça toda essa demonstração, mas na verdade não tenha nenhuma mudança interna no meu caminhar. Não estou falando nem tipo do coração como as intenções, né, que foi o que a gente discutiu no capítulo anterior, mas eu posso continuar exatamente caminhando da mesma forma com todas essas demonstrações, que eu acho que é tipo talvez o que tenha mais ferido
a imagem do que é ser cristão no nosso mundo hoje, que é essa hipocrisia de manifestações religiosas extremamente, né, grandiosas e, enfim, chamativas de várias formas, emocionadas e coisa parecida, mas não existe substrato, sabe? Tipo, a forma de se caminhar em relação ao mundo, em relação à injustiça, em relação ao sofrimento dos outros, em relação às pessoas que estão ao meu redor, continua simplesmente a mesma, né? E aqui fica muito claro o que é que importa para Deus. Sim, total. Até divagando um pouco aqui nesse assunto que você colocou, quem tem a oportunidade de algum momento da vida viajar para outros países e conhecer países que têm predominantemente a presença de outra religião, você começa a fazer questões sobre a gente, né? Quer dizer, visitando a Tailândia, eu tive a oportunidade de entrar num país budista, em que eu via pessoas, cara, muito dóceis, pacíficas, sabe? Uma sociedade, óbvio, não estou dizendo que não tem problema, seria muito utópico e reducionista também. Mas você vê um aspecto interessante, que é a correlação entre aquilo que se crê e aquilo que se faz, novamente voltando ao capítulo 1, né? E um pouco mais profundo é tipo o aspecto da sociedade mesmo, como aquilo orienta uma certa forma de viver que às vezes é ausente aqui. Então, a gente se volta a se questionar. O cristianismo está ficando especialista em dar respostas que as pessoas não estão perguntando. Perguntar se Deus se o Espírito Santo parte de Deus, se ele é enviado de Deus, se anjos têm sexo, sabe, todos os tipos de perguntas que já foram feitas na teologia, e enquanto isso, a gente não produziu um conteúdo talvez tão claro como uma forma de viver, sabe? O que significa o cristianismo para a paz? O que significa uma leitura do perdão pela lente do cristianismo? O que significa uma leitura de consciência com Deus, ou de consciência de ter paz consigo mesmo, sabe? Esse tipo de pergunta que a gente se pergunta agora, né? Quer dizer, a gente está para longe do espaço religioso igreja, Sim. mas a gente está lidando com as questões. Sim. E é interessante isso, né? Porque eu lembrei até de um texto do livro do Heschel, Deus em Busca do Homem, porque ele fala exatamente sobre isso, né? Porque a gente tem encarado a derrocada da religião, que tem se tornado irrelevante, de certa forma, para a mente secular. E aí o que a gente faz é encontrar bodes expiatórios, né? A ciência, a cultura secular, a secularização. as pessoas, não sei o quê, não se importam. Mas a realidade é que nós estamos insensíveis às questões que importam, né? E aí a gente está simplesmente desconectado da realidade e a culpa é nossa. A culpa é nossa, é simplesmente isso. Porque a forma de viver que era esperada não é vista. E aí, simplesmente, a gente acaba sendo relegado à irrelevância. Porque é exatamente essas perguntas que a gente faz, que às vezes alguns absurdos, igual você citou, não mudam o nosso comportamento, né? Então, às vezes, ao descobrir o sexo dos anjos, o que isso está mudando na minha vida? Tipo, o que saber a resposta de algo, e a gente, como característica humana, quer resposta o tempo inteiro, e por isso que a gente até acaba tendo uma visão de Deus que não dá para questionar, parece que tem que ter tudo respondido, porque a gente, às vezes, não está pronto para receber um tipo de resposta para mudar a nossa vida. Então, tipo, às vezes, a gente até foge das perguntas. Exatamente. Quer dizer, a quantidade de coisa que a gente está respondendo é uma evidência das perguntas que a gente está evitando. Sim. Então, Jonas ele vem para cutucar a nossa forma de encarar as perguntas que a gente está inclusive, porque muitas das perguntas que nós nos esquivamos é porque nós não temos a honestidade de simplesmente dizer eu não sei. Eu não tenho uma resposta para isso, sabe? Porque, às vezes, a gente tem essa arrogância epistêmica de que tipo, a gente precisa ter resposta para tudo, porque a Bíblia tem resposta para tudo, entendeu?